Oi, gente! Vamos ao primeiro vídeo desse ano. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cíntia, tá? E eu vou estar começando com vocês uma revisão do conteúdo que vocês viram no ano passado, ou seja, lá no 8º ano, tá? Então, a gente vai começar falando sobre o conteúdo do primeiro bimestre. Então, lembra o que vocês viram lá? Vocês começaram a falar sobre eletricidade, certo? Então, para entender o conceito de eletricidade, a gente precisa entender o que são as cargas elétricas. As cargas elétricas, elas são propriedades das partículas elementares que compõem o átomo. Que partículas são essas? O átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Vamos dar uma olhadinha como é que é a estrutura atômica? Como é que é o nosso modelo atômico? Então, no modelo atômico que a gente tem hoje, o átomo ele é constituído por um núcleo, tá vendo? E nesse núcleo eu vou ter prótons, que está representado aqui pelas bolinhas azuis, e os nêutrons, que estão representados pelas bolinhas vermelhas, tudo bem? Os prótons, eles são partículas que são carregadas positivamente, ou seja, eles têm carga positiva, enquanto que os nêutrons não têm carga, tá? Eles têm carga nula, tudo bem? E, além do núcleo, o nosso átomo ele tem uma eletrosfera. E é na eletrosfera, que é um grande espaço vazio, onde a gente encontra os nossos elétrons distribuídos. E os elétrons, eles são as nossas partículas que são carregadas negativamente. Ou seja, elas têm carga negativa. Estão representadas aqui na figura pela bolinha amarela. Tudo bem? Deu para lembrar? Então vamos lá. Então, gente, o que acontece? Todos os corpos, eles são formados por cargas elétricas. Mas às vezes não é fácil a gente perceber as propriedades dessas cargas. Porque na maioria dos corpos, quando eles estão eletricamente neutros, eles possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, eles possuem as mesmas quantidades de partículas que são carregadas positivamente e partículas que são carregadas negativamente, o que torna eles neutros, tudo bem? Então, só que um corpo ele pode ser eletrizado, e isso pode acontecer de duas formas. Ele pode ser eletrizado, positivamente, se ele possuir mais prótons que elétrons. Lembrando que prótons têm carga positiva e elétrons carga negativa. E ele pode ser eletrizado negativamente, se ele possuir mais elétrons do que prótons. Então, a gente tem aqui um exemplo. Eu tenho um corpo neutro. Aqui eu tenho um filamento condutor, que vai conduzir eletricidade. Tudo bem? Vai conduzir os meus elétrons aqui. Então, esse meu corpo neutro ganhou elétrons. Então, o que aconteceu? Se ele ganhou uma partícula que tem carga negativa, ele passou a ficar carregado negativamente. E se por acaso ele estivesse perdendo elétrons, se o meu corpo neutro começasse a perder elétrons, tá? Esse corpo ficaria como? Carregado positivamente. Eu estou perdendo partículas negativas, o que vai fazer com que eu fique mais positivo. Tudo bem? Então, gente, dentro desse contexto das cargas elétricas, tem outro conceito que vocês aprenderam que é bem importante, que é o que a gente chama de carga elementar. O que é isso? O que acontece? Os prótons e os elétrons, eles têm cargas elétricas de mesma intensidade, mas elas têm sinais diferentes, tá? E é isso que a gente denomina de carga elementar. Ou seja, a carga elementar ela é a menor quantidade de carga que pode ser encontrada na natureza. E o valor dela é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a maneira que a gente representa a carga, tá? É a unidade que a gente usa para carga. E esse valor de 1,6 vezes 10 a menos 19, ele é atribuído à carga do elétron com o sinal negativo e à carga do próton com o sinal positivo. Então, os elétrons e os prótons vão ter cargas elétricas de mesma intensidade, mas vão ter sinais opostos, sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Tudo bem? Bom, gente, dando sequência na nossa conversa, o que acontece? A carga elétrica adquirida por um corpo, ela depende da quantidade de elétrons ganhados ou perdidos pelo material, tudo bem? E para a gente determinar o valor da carga elétrica de um material, a gente utiliza uma determinada fórmula. Vocês lembram dela? Essa aqui, ó. Que diz o quê? Que Q é igual a N vezes E. Onde Q é a carga elétrica total do corpo. N é o número de elétrons recebidos ou perdidos. E E vai ser a carga elementar, que a gente viu que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? Bom, outro conceito importante que vocês viram é a lei de Dufay, certo? Que também é conhecida como o princípio da atração e da repulsão das cargas elétricas. O que isso quer dizer? O que essa lei diz?
que as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e que as cargas de sinais contrários se atraem. Lembra daquela frase que é bem comum? Tenho certeza que vocês já ouviram falar? Os opostos se atraem? Então, usem isso para poder facilitar de lembrar dessa lei. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e sinais contrários se atraem, ou seja, os opostos se atraem. Então, se eu tenho duas cargas positivas, elas vão se repelir, tá vendo? Cada uma vai em sentido contrário. Se eu tenho duas cargas negativas, ou seja, duas cargas iguais, né? Mesma coisa, vai repelir. Mas se eu tenho sinais contrários, eu vou atrair. Então, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele, negativo com positivo atrai. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de eletrização. Vamos relembrar essa parte do conteúdo, tudo bem? Então, o que acontece? Para que um corpo que é inicialmente neutro fique eletricamente carregado, ele vai precisar passar por um processo de eletrização. E existem 3 tipos de processos de eletrização. Eletrização por atrito, por contato ou por indução. Então, agora eu vou relembrar com vocês cada um deles, tudo bem? Então, a eletrização por atrito, ela vai acontecer quando um corpo transfere elétrons para outro, tá? Por meio da fricção entre eles. Ou seja, eu vou ter lá 2 corpos que são neutros, tá? Eles são neutros, tá vendo? A gente tem aqui o exemplo do vidro e a seda. E eles vão ser atritados entre si. Eu vou friccionar um aqui no outro, tá vendo? Ó, para cima e para baixo. Tô aqui fazendo uma fricção entre eles. E aí um desses corpos vai ganhar elétrons, que foi aqui o caso da seda, né? Ele vai adquirir carga negativa e o outro vai perder elétrons. Ou seja, ele vai adquirir carga positiva. Tudo bem? E nesse tipo de eletrização, os 2 corpos ficam com carga de módulo igual, ou seja, de valor igual, mas de sinais opostos, tudo bem? O outro tipo de eletrização que a gente viu foi a por contato. E aí, o que acontece? A eletrização por contato, ela vai acontecer quando 2 corpos condutores, estando um deles já eletrizado, são colocados em contato. E aí, a carga elétrica vai ser redistribuída entre os 2, tudo bem? E no final desse processo, os 2 corpos ficam com cargas elétricas de mesmo sinal. Ou eles vão ficar os 2 carregados positivamente ou os 2 carregados negativamente, tudo bem? E quando eu tenho corpos de materiais e dimensões iguais, eles vão ficar com a mesma carga pós-eletrização por contato, assim, o mesmo valor de carga, a mesma quantidade de carga, mesmo sinal e mesma quantidade, tudo bem? E aí, para a gente determinar a carga, é só a gente fazer a média entre a carga dos 2 corpos que estão envolvidos na eletrização por contato. Tá aqui, ó, o exemplo. Eu tenho 2 corpos. Um está carregado positivamente, certo? Ou seja, está faltando elétrons para ele. E o outro está neutro. E aí, quando acontece o contato, o que está neutro vai ceder elétrons ali para o que está carregado positivamente e os 2 vão acabar como? Carregados positivamente. Se eu tivesse um que estava carregado negativamente, entrando em contato com o neutro, ele está o quê? Com excesso de elétrons. Então, ele vai ceder esses elétrons para o neutro e os 2 vão ficar carregados negativamente. Tudo bem? Bom, e o último processo que a gente tem para ver, né, que vocês viram já, na verdade, é o de indução. E o que acontece? Para que esse processo ocorra, a gente vai precisar ter 2 corpos. Um que vai estar eletrizado, ou seja, vai estar carregado, que a gente vai chamar de corpo indutor, e o outro que está neutro, tá? Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, vai ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E é o que a gente chama de induzido. Para que ocorra esse processo, a gente vai ter que fazer o quê? Aproximar esses 2 corpos, tudo bem? A gente vai aproximar eles de maneira que... O que vai acontecer? Eu vou promover uma separação das cargas no meu corpo neutro. Isso por conta da atração e da repulsão que vai acontecer entre essas cargas. Lembra que eu falei para vocês que cargas de sinais contrários se atraem e cargas de sinais iguais se repelem? Então, as cargas positivas vão ser atraídas pelo meu indutor, que está carregado negativamente, tudo bem? Enquanto que as cargas negativas vão ser repelidas. Então, as positivas vão estar orientadas mais para essa extremidade aqui, próximo do meu indutor, enquanto que as cargas negativas vão estar mais afastadas. Tudo bem?
E aí, em seguida, o que a gente precisa fazer? Por enquanto, meu corpo ainda é neutro, tá? Eu vou precisar conectar esse meu corpo neutro à Terra. Vou ter que colocar um condutor aqui e ligar ele à Terra, que é o processo que a gente chama de aterramento. E com isso eu vou promover a transferência dos elétrons. E aí sim, a partir desse momento, né, que eu tenho essa transferência de elétrons, quando o meu corpo neutro é conectado à Terra, é que ele passa a ficar com carga elétrica, ele passa a adquirir uma carga elétrica. Então eu vou soltar esse meu condutor, vou afastar o meu corpo que já era carregado, né, o que a gente chama de indutor, e aí sim eu vou ter o meu corpo que era neutro carregado, tudo bem? Com carga, certo? Deu para lembrar? Deu para entender? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os circuitos elétricos. E para a gente começar a falar sobre circuitos elétricos, a gente precisa lembrar o que são as correntes elétricas. A corrente elétrica ela é o fluxo, ou seja, o movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. No geral, esse movimento é o movimento dos elétrons, tá? As correntes elétricas são simbolizadas pela letra I e a unidade no sistema internacional é o ampere, tá? Que a gente representa por esse A maiúsculo. Tudo bem? Então, a unidade de medida da corrente é o ampere. O que acontece? A intensidade da corrente ela pode ser definida como a quantidade de carga elétrica que passa por um pedaço do fio ao longo do tempo. E a gente pode medir isso, né? Pode determinar isso através dessa fórmula aqui, vocês lembram? Onde I vai ser a intensidade da corrente, que é a quantidade de carga elétrica, e T, o tempo, tá? A intensidade a gente mede em ampere, a quantidade de carga elétrica em coulombs e o tempo em segundo, tudo bem? Outra coisa que vocês abordaram ano passado, que a gente precisa relembrar no nosso vídeo de hoje, são os efeitos das correntes elétricas, tudo bem? Então, o primeiro efeito que a gente vai falar é sobre efeito térmico, ou também conhecido como efeito Joule. O que acontece? A passagem dos elétrons no interior de um material, ele vai provocar um aumento na agitação dos átomos desse material. Então, por conta desse aumento da agitação, eu vou promover um aquecimento. E esse fenômeno, ele está diretamente relacionado ao princípio de funcionamento de dispositivos como chuveiro, aquecedor elétrico, ferro de passar, secador de cabelo. Então, todo esse efeito térmico, na verdade, ele trata-se ali da transformação da energia elétrica em calor. Tudo bem? Então, esse é o efeito térmico. Eu estou transformando a energia elétrica em calor. E isso acontece porque a passagem dos elétrons no interior do material vai promover uma agitação dos átomos e isso vai promover o aquecimento, tá? Efeito luminoso. O que acontece? Quando eu tenho corrente elétrica passando por um filamento, um gás rarefeito ou até mesmo um dispositivo eletrônico, em algumas situações isso pode gerar luz. Por exemplo, as lâmpadas incandescentes, fluorescentes, que também são conhecidas como lâmpadas frias, e as de LED, elas são exemplos bem claros desse efeito. E nesse caso, o que eu tenho? A transformação de energia elétrica em energia luminosa. Tudo bem? Outro efeito que a gente tem é o efeito magnético. No efeito magnético, o que acontece? Eu vou ter um fio metálico, e esse fio metálico, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele vai adquirir propriedades magnéticas. E esse efeito, ele possibilitou o desenvolvimento do eletroímã, e ele é amplamente utilizado nas fechaduras magnéticas, tudo bem? Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo, e a gente já vai continuar no nosso próximo vídeo, tá?